todos, que bom ter vocês mais uma vez aqui no meu canal O Pulo do Gato. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal. Sou o João Márcio, técnico de manutenções em máquinas de costura. No vídeo de hoje vamos ver um defeito na máquina reta que causa preocupação no dono da máquina. E não é para menos, porque a máquina apresenta um barulho muito forte e o volante da máquina também, ele trava, ele fica duro para girar. Então o pensamento do proprietário é achar que deve ter quebrado alguma peça na máquina, que vai gastar um absurdo para consertar. Mas nesse vídeo vou mostrar para vocês que não é bem assim. Nem podemos chamar de defeito, é um problema simples de ser resolvido. Vamos ver então o que está acontecendo com essa máquina na costura. Olha, vocês podem observar que ela está patinando, ela está deslizando, ela não está transportando o tecido normalmente. Você tem que puxar na frente para poder o dente transportar o tecido. Se você não puxa, olha, ela patina, ela desliza, então ela não está tendo tração, Olha para você ver, você tem que puxar na frente para poder transportar o tecido. Eu vou abrir o áudio original agora do vídeo para você escutar o barulho que essa máquina está fazendo. É um barulho forte, porque quem está costurando pensa até estar quebrando a máquina, Então é uma preocupação grande pro costureiro, pro proprietário. E olha para você ver como fica tremendo e fazendo barulho aqui a alavanca do retrocesso. A alavanca do retrocesso também ela fica batendo, Ela fica para cima e para baixo batendo ali. E esse defeito ele vai acontecendo gradualmente, Viu como é que bate? Olha que barulho feio que faz. Esse defeito vai aumentando com o tempo. Certo? Começa baixinho, começa fraquinho e vai aumentando. Olha o volante da máquina também como endureceu. O volante está duro ao girar. Você não consegue girar ele com facilidade, livre. Ele não fica livre. Ele gira, mas ele não está livre. Ele está preso. Então esse defeito é um defeito que vai sendo agravado gradativamente. Se não for solucionado rápido, aí sim pode quebrar uma peça na máquina que eu vou mostrar mais adiante no vídeo. Então por isso eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para vocês não perderem nenhum detalhe desse vídeo aí, nenhum detalhe desse conteúdo. E de quebra, para quem ficar até o final, vai ter um tópico extra aí, um conteúdo extra que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês também. Tenho certeza que muitos já passaram por esse problema na máquina de costura e não souberam como resolver. Viu, gente? Vamos agora afrouxar um pouco a chapa de ponto para eu poder mostrar para vocês o porquê da máquina não estar transportando o tecido, não está puxando a peça de tecido, certo? Vamos afrouxar aqui um pouquinho. Agora eu vou rodar o volante lá, vocês vão ver, olha, observe para você ver a chapa de ponta, a chapa ela tá subindo junto com o dente, o dente sobe e a chapa também sobe junto. Então por isso que a máquina está fazendo esse barulho forte, o dente está batendo na chapa. Mas vocês observaram que o dente está baixo, não era para estar batendo na chapa. Então aí que está o pulo do gato. Não percam agora a sequência desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nessa máquina. Vocês vão ficar surpresos com o motivo que está levando essa máquina a apresentar todos esses problemas. Estou dando uma apressada no vídeo agora, que eu estou tirando o calcador e a chapa, só para pedir para vocês deixar aí seu like, seu joinha, seu gostei, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se isso te favorece, vocês possam se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aí. E se você tiver alguma dúvida em relação a essa máquina ou qualquer outra máquina, qualquer outro modelo de máquina, pode deixar lá nos comentários sua pergunta, que terei o prazer em responder assim que possível. E se precisar de alguma peça também, algum equipamento, algum acessório, pode também deixar lá nos comentários que estarei disponibilizando para vocês lá na loja virtual Roma Máquina de Costura. Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo. Bom, agora eu vou abrir o áudio mais uma vez para vocês ouvirem o barulho da máquina sem a chapa, Agora esse barulho é normal, é o barulho natural dela de trabalho, Agora sem a chapa o dente não está batendo na chapa, então quer dizer, ela não está mais fazendo aquele barulho alto forte, O retrocesso está normal também, o retrocesso não está batendo, ele está suave agora. Mas se eu voltar a chapa no lugar e apertar, ela vai apresentar todos os problemas novamente. Então ó, pra você ver, olha aqui agora o volante dela, o volante está livre também, o volante está leve, está solto, não tá prendendo, porque a chapa não tá no lugar. Muitos de vocês tenho certeza que já sabem qual é o mistério,
já tem uma certa experiência com máquina de costura, né, já sabe qual é o segredo aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato aí, tá certo, gente? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a limpeza na máquina com ar comprimido, a gente vira a máquina, tomba a máquina e dá o ar por baixo e não remove a chapa de ponta. Isso é um erro grave, porque embaixo da chapa, no dente, vai acumulando sujeira, vai acumulando linha, tecido, pó e vai compactando ali e virando uma crosta. Olha para você ver que eu tirei agora do vão do dente. Isso aí vai juntando ali, vai acumulando ali e vira uma crosta dura que junta, né, com o óleo da máquina, que vai ali prensando, né, entre a chapa e o dente e vai compactando ali. Então não adianta fazer a limpeza com ar comprimido sem tirar a chapa, que essa sujeira, né, não vai sair daí. O único jeito de tirar é como eu estou fazendo. Você tem que remover a chapa com uma pinça, né? Fazer essa limpeza, né? Fazer essa raspagem, viu, gente? E é duro, viu? Ó, pra você ver, tem horas que nem com a pinça você consegue tirar. Aí você tem que virar, né, a pinça com o lado do gancho e puxar com força para poder essa sujeira aí sair. Olha para você ver como que isso aí é duro, ó, como que isso aí atrapalha, né? É um procedimento simples de se fazer, né? Que muitas das vezes vocês levam, né, a máquina para o mecânico, né? Chamam o mecânico para poder resolver o problema e vai pagar um absurdo aí à toa, né? Sendo que vocês mesmos conseguiriam resolver o problema, né, gente? Então agora tem certeza que apresentando esse defeito aí, vocês não vão precisar mais levar a máquina no mecânico, vocês mesmos vão conseguir solucionar o problema da máquina. Bom, eu acho que agora acabou, né? Agora tá limpinho, né? A gente já retirou todo o excesso aí de sujeira lá do vão do dente. Agora, na sequência, vocês lembram que eu disse no início que tinha um conteúdo extra, né? Então eu vou apresentar para vocês agora esse conteúdo extra. Eu vou colocar a chapa aqui no lugar e aproveitando para falar para vocês que me sigam lá na aba comunidade, na página inicial do canal, que estou postando conteúdos lá regularmente. Lá tem várias enquetes, várias postagens de bastidores dos meus vídeos, rotinas, né, da minha loja, né? Então eu gostaria que vocês também me seguissem lá, tá, gente? Bom, agora vamos para o conteúdo extra que eu prometi no início do vídeo. Vocês prestem atenção agora no dente e na chapa. Vou mudar a câmera aqui para a gente trabalhar com zoom. Ó, preste atenção. Vocês estão vendo que o dente não está alinhado com a chapa? Vocês podem observar que o dente está na diagonal. Do lado de cima ele está pegando no lado esquerdo da chapa e no lado de baixo ele está pegando do lado direito. Eu tracei essa linha vermelha para vocês verem melhor. Ó, então, ele estando na diagonal, ele vai fazer esse ponto agora que a seta azul está indicando aí, todo torto, tá vendo? O ponto também fica na diagonal. Então esse ponto é errado, né? Por quê? Porque o dente está também desalinhado, então a costura vai sair também desalinhada na diagonal. O ideal é os pontos sair retinho, né? Como tá aí nessa segunda linha aí que está em verdinho aí, ó. Está com os pontos, né? Perfeito, ó. Alinhadinho. Então vamos alinhar esse dente, ó. Eu soltei o dente, certo, gente? Agora eu vou alinhar ele, deixar ele retinho com a chapa e depois apertar novamente. Vamos apertar aqui, certo? Deixa eu pegar outra chave, que essa aqui tá ruim. Esse dente tem que apertar bem apertadinho. Observe novamente agora, eu tracei novamente a linha vermelha, para você ver, a linha agora tá no centro da abertura do dente, né? Então, para você ver, ela não tá nem para um lado e nem para o outro, tá bem no centro. Então, estando alinhado, né, ela vai fazer os pontos alinhados também, como mostra a figura aí, a seta azul está indicando. Bom, gente, agora a gente vai fazer um último ajuste nessa máquina para finalizar essa manutenção. Prestem bem atenção agora na altura desse dente. O dente está muito alto, porque na tentativa, né, de solucionar o problema, né, da máquina não estar transportando tecido, a pessoa tentou compensar levantando o dente. Mas então o que acontece? Ao levantar o dente, e em vez do dente transportar, o dente batia na chapa, o dente não passava da superfície da chapa. Então o dente batendo na chapa dava todo esse problema que a máquina apresentou aí.
Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que abaixar esse dente. Na onde? Neste parafuso que a setinha está indicando aí agora, ó. A gente vai dar uma descochada, vai soltar de leve esse parafuso e tentar batendo na ponta do calcador de leve para tentar abaixar o dente, tentar voltar esse dente na posição normal. Com a chave de fenda, você vai soltar esse parafuso um pouco, mas não vai soltar de uma vez, senão o dente desce de uma vez, aí você perde referência. Solta um pouquinho, dá uma batida com a ponta, com o lado contrário da chave de fenda, certo? Com o cabo da chave de fenda. Você dá uma batidinha com o cabo, não desceu, solta mais um pouquinho, mas é muito pouco mesmo. Aí dá mais uma batidinha, ela agora está descendo, ó. Desceu mais um pouquinho. A altura correta aí é quando a serrilha, somente a serrilha do dente passa da superfície da chapa. Certo? A base do dente não pode passar da superfície da chapa, eu falo sempre isso. Então aí depois você aperta novamente, aperta e pronto, a máquina agora está pronta para uso, está reguladinha, né? Vamos ver como vai ficar agora essa costura aí, vamos ver se a máquina vai transportar normalmente o tecido agora. Vamos passar a linha na máquina aqui, vou dar uma acelerada para passar a linha nessa agulha aqui, para a gente fazer o teste final aí e ver o resultado da manutenção aí que a gente fez. Gente, então, agora a gente vai colocar um jeans, né? O mesmo jeans que a gente estava testando no início. Agora eu não vou puxar na frente, olha. Eu não estou puxando, né? E o dente, né? E a máquina está transportando. Está transportando normal. A máquina agora está com tração, certo? E esse jeans, né? É um jeans duro. Mesmo assim, ela está puxando com facilidade, certo? Então solucionou, resolveu o problema. E também agora eu vou abrir o áudio novamente para vocês ouvirem, né, o barulho que a máquina faz agora naturalmente, sem estar apresentando aqueles problemas. Eu vou passar mais aqui nessa parte agora alta aqui, ó, para vocês verem que está puxando, que está transportando, ó, que está normal a máquina agora. Eu vou abrir o áudio, olha, escutem só para vocês verem agora o barulho que essa máquina tá. Olha o retrocesso, ó, eu vou dar o retrocesso e vocês verem que tá suave agora, está trabalhando normal. Então ela está em condições normais de uso. Bom, gente, chegamos então ao fim de mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e absorvido bem esse assunto aí. Eu agradeço a vocês que ficaram até o final do vídeo, tá? E vou deixar para vocês aí na tela final do vídeo 2 conteúdos relacionados à máquina de costura reta industrial. Acessem lá. Gente, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.